Boa tarde a todos e a todas. Conforme edital publicado no Diário Oficial, com a convocação do Conselho, publicado no dia 21 de novembro, presentes aqui os membros do Conselho de Ética, deputado Conte Bittencourt, deputado Carlos Osório, deputado Nivaldo Molim, e havendo quórum, declaro aberta a sessão desse Conselho para conhecimento do relatório do deputado Marcos Miller e também um novo processo, nova representação por atos incompatíveis com o decoro, em face dos 10 deputados, uma nova representação do Partido Socialismo e Liberdade. Pessoal, passo a palavra ao deputado Carlos Osório. Se quiser, a gente poderia ler, por favor, o relatório, deputado? Eu acho que, presidente... Acho que é importante, Vossa Excelência pode esclarecer. Pois não. Bom, boa tarde a todos. A presidência encaminhou aos membros do Conselho de Ética, antes da abertura dessa sessão, enfim, a coisa de 15 minutos atrás, o relatório do deputado Marcos Miller, que versa sobre a primeira denúncia feita contra 3 deputados da Casa em fevereiro passado por um conjunto de deputados estaduais. Esse relatório houve algumas tentativas de reunião do Conselho de Ética após o recebimento da denúncia. Infelizmente, as reuniões não foram realizadas por falta de quórum. O deputado Conte Bittencourt, eu e o deputado presidente André Lazzaroni tivemos presentes em todas essas sessões, mas, para haver quórum, nós precisamos de 4 deputados e as reuniões feitas no início do ano não tiveram quórum. Por ofício, o deputado André Lazzaroni designou o deputado Marcos Miller para relatar esse processo. Esse relatório do deputado Marcos Miller foi encaminhado à presidência do Conselho no dia 4 de julho do corrente ano e hoje foi dada conhecimento aos membros do Conselho. Então, solicito ao presidente que eu faça a leitura do relatório do deputado Marcos Miller para depois a condução pela presidência do Conselho para os passos subsequentes nessa questão. Deputado Osório, vai fazer a leitura, depois a gente passa a colher o voto sobre esse relatório. Cuida-se de representação formulada por excelentíssimos senhores deputados do PSOL contra 3 excelentíssimos senhores deputados, objetivando a decretação da perda de seus mandatos. A representação está exclusivamente baseada em denúncia do Ministério Público Federal, já recebida pelo Egrégio Tribunal Federal Regional da 2ª Região. Em síntese, os eminentes representantes formularam grave acusação contra os representados, exclusivamente baseados em questão penal submetida ao Poder Judiciário. Sucede que, em 21 de fevereiro de 2018, a acolhendo a mesa diretora da Augusta Câmara dos Deputados, ajuizou a ação ADPF número 511, cujo objetivo justamente é delimitar a competência das casas legislativas em relação à cassação de mandato dos parlamentares acusados criminalmente. Ora, a respeitável decisão que o egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal venha a tomar sobre o tema terá eficácia contra todos os efeitos vinculante, o que significa obrigará a este Conselho de Ética. Pelo exposto, considerada a documentação anexa, a qual comprova o processamento da ação da ADPF, que já está tramitando, o voto do relator Marcos Miller é pela suspensão desse processo até que se publique acórdão de mérito da ADPF 511, Rio de Janeiro, 4 de julho de 2018,
assinado o deputado Marcos Miller, relator. Esse foi o relatório encaminhado à presidência, que os deputados membros do Conselho de Ética tomaram conhecimento hoje, há poucos minutos atrás. Passo a palavra, então, ao nobre deputado Conte Bittencourt. Presidente André Lazzaroni, senhores deputados, senhoras e senhores. Presidente, eu quero registrar a estranheza só estarmos tomando conhecimento, não de um relatório, mas de uma página. Parecer, né, muito breve, de uma única lauda, na sessão de hoje. E é assinado com data de 4 de junho de 2018. Eu e o deputado Osório estivemos aqui presentes em todas as convocações desse Conselho. Todas elas, não faltamos a nenhuma das convocações. Não, e eu também, né? E Vossa Excelência também como presidente, óbvio. Eu quero estranhar, apenas registrar essa minha estranheza e acho que não temos como acolher. Nós estamos discutindo decoro, está se pedindo a suspensão de um procedimento que é interno da Casa, no seu Conselho de Ética, instituído para essa finalidade. Tá? Sugere aqui o relator indicado pela presidência a suspensão dos procedimentos. O meu voto é contrário ao acolhimento dessa sugestão do relator, deputado Marcos Miller. Presidente. Deputado Conte Bittencourt, primeiro, deixar claro que no momento do envio dessa representação, desse relatório, parecer, nós estávamos essa casa em campanha, todo mundo em campanha eleitoral. Em dezembro nós tentamos reunir o Conselho, em janeiro nós tentamos reunir o Conselho, em fevereiro nós tentamos, e hoje é a primeira vez que o Conselho tem quórum. E por uma pressão, contrariando até as previsões do RJTV, que disse que não teria, contrariando a previsão do RJTV, que disse que não teria 99% de chances do Conselho não se reunir, hoje o Conselho conseguiu o quórum. Então, a dificuldade que foi realmente de reunir o Conselho, e nós vamos ter outras dificuldades, ninguém tem dúvida que vamos ter outras dificuldades nesse processo. E nós precisamos, sim, tomar uma atitude. Então, quero deixar claro a Vossa Excelência que não estranhe, porque nós não tivemos quórum, a presidência não sentou em cima, também ninguém não foi em nenhum momento instada por nenhum membro do Conselho a reuni-lo. O Conselho de Ética tem 7 membros, poderia ter feito reunião, inclusive, independente do presidente, poderia se convocar. Então, eu venho defendendo uma tese que vai estar cada dia sendo superada, de que ao Conselho não cabe investigar, mas o Conselho decide investigar, é uma decisão do Conselho. Agora, o Conselho poderia ter se reunido independente do presidente também. Há previsão regimental, então não estranhe. Isso aqui foi... e hoje é a primeira vez que nós temos quórum. Então, essa é a minha fala. Gostaria de passar, então, a palavra ao deputado Nivaldo Molim. Deputado Osório. Presidente, só se Vossa Excelência me permite. Claro. Evidentemente, eu e o deputado Osório estamos presentes em todas as sessões com a sua presidência, com a sua direção. Poderíamos nós termos solicitado essa convocação, mas não teríamos o quórum também. Então, talvez o que pudéssemos ter feito à época é a substituição dos titulares, solicitado às bancadas. Aí não depende de nós, aí depende da mesa diretora. Aí cada um aqui cada órgão colegiado tem uma função. Deputado Osório. Presidente, após fazer a leitura aqui desse relatório, eu gostaria de acompanhar a posição do deputado Conte Bittencourt. Eu não entendo que esse relatório não tem como ser acolhido pelo Conselho de Ética, determinando a suspensão desse processo. O relatório não tem o embasamento necessário para isso. Então,
Então, a minha posição acompanha a posição do deputado Conte Bittencourt, rejeitando o relatório. Deputado Nivaldo Molim. Eu estou como novato hoje, que houve a modificação. Estou como membro novato, estreando hoje. Não é isso, presidente? Mas já está. Exatamente. Então, eu estou aqui na abertura da Comissão de Ética da LERJ. Trata-se da primeira reunião na Assembleia Legislativa. Me proponho acompanhar os trabalhos da comissão com lisura e transparência. Como vota Vossa Excelência em relação ao relatório do deputado Marcos Miller? Marcos Miller, relator. Não, como vota Vossa Excelência? Nós estamos colhendo voto. Nesse momento, o deputado Conte Bittencourt encaminhou contrário, o deputado Osório votou contrário. Como vota Vossa Excelência? Contrário. Contrário. Bom, eu também voto contrário ao relatório, 4-0, esse relatório foi negado. E a gente precisa, então, eleger um outro relator para esse processo. Pela ordem, senhor presidente. Acho que Vossa Excelência... Pela ordem, deputado Flávio Serafim. Acho que essa representação, né, que deu origem a esse processo foi apresentada em novembro, né, do ano passado. Vossa Excelência distribuiu de ofício. Por ofício, porque não tinha. Por ofício, porque não conseguiu quórum. Então, acho que, ao rejeitar esse relatório, não pode estar subentendido. Tem que ser formalizado que a denúncia está sendo aceita e que vai ser redistribuído, porque existe essa formalidade... As duas denúncias acabam... Aceitar a denúncia é diferente de antecipar um julgamento, mas é uma formalidade regimentalmente aceitar importante. A investigação. Pela ordem, presidente. Aceitar o pedido de investigação. Exatamente. Vamos ser muito correto, porque o pedido, muito claro, eu posso ler, inclusive, se quiser, eu posso ler toda a representação. Exatamente, presidente. É isso mesmo. O pedido final dos os dois pedidos do PSOL. Isso. Aqui, ó, seja recebida essa representação e que seja adotados procedimentos cabíveis para o devido encaminhamento, que o Conselho já proceda o processamento desta representação, que seja anexada a representação aos autos com base aos autos, deve ser o próprio, que a mesa diretora, isso aqui ainda vem com pedido para a mesa diretora, então tem um pedido de investigação. Presidente, pela ordem. Essa tem sido, inclusive, um ponto muito claro da minha discordância, porque eu entendo que quem investiga é a Corregedoria. Mas o Conselho está entendendo pelo recebimento. Isso. E eu estou acompanhando o voto do colegiado. O colegiado decide. Ele é, nesse momento, soberano. Porque o plenário é quem caça. Pela ordem. Então, o entendimento é que, ao não aceitar esse relatório do deputado Marcos Miller, que propõe a suspensão, o Conselho aceita a denúncia e vai redesignar um relator. Aceita um pedido de investigação de Vossa Excelência. Que é uma denúncia, evidente. Que é uma denúncia pedindo... Não é um julgamento prévio, pela ordem, presidente, não é um julgamento prévio. Aceitar a denúncia não significa aceitar uma condenação. Aceitar uma denúncia é aceitar uma representação. Há uma representação. A representação pede uma investigação porque não pode pedir nada diferente. A representação não pode pedir já o resultado anterior a uma investigação. Por isso é uma representação. E, importante, essa é a minha pela ordem, presidente, só para concluir, e são duas representações que vão necessitar de dois relatórios, enfim, mas de dois... Mas uma está pensando, vocês pedem para pensar a outra, inclusive. Exatamente, porque, na verdade, é uma representação do pessoal sobre os fatos públicos. Há enfim, não consigo chamar isso aqui de relatório, é uma folha que pede para não investigar, pede para suspender, esperando o resultado do STF. A gente precisa deixar claro que o STF não tem o mesmo papel de uma Assembleia Legislativa. O que cabe ao STF é um papel que cabe à Assembleia Legislativa. Isso aqui é um conselho de ética. Investigar quebra de decoro, investigar quebra de ética não é uma investigação penal, necessariamente. Esse esclarecimento é decisivo, porque você pode ferir a ética, pode quebrar a decoro, não necessariamente cometendo crime. Então, por isso que tem que haver uma investigação do Conselho de Ética, e é isso que a gente pede nessa representação que está sendo acolhida para um relatório para abrir investigação. E quero deixar claro também, deputado Marcelo Freixo, que esse presidente
recebeu uma representação do deputado Paulo Ramos contra Vossa Excelência de acusação contra os 3 parlamentares que estão presos, dizendo que eles estariam envolvidos para apurar se Vossa Excelência efetivamente quebrou o decoro, e eu devolvi da mesma forma, dizendo que não cabia ao Conselho de Ética investigar, que caberia corregedoria. Foi devolvido de pleno, quero deixar isso claro, porque da mesma forma que eu entendo aqui, eu entendo aí. Claro. Não pode ser um entendimento, estou aqui deixando claro que nós devolvemos. Teve uma representação do deputado Marcelo Freixo que eu encaminhei à corregedoria, que, para mim, é o responsável pelos procedimentos de investigação. Senão, não teríamos corregedoria. Diferentemente da Câmara Federal, quem faz todo o procedimento é o Conselho de Ética, porque lá não é igual daqui. Aqui nós temos uma corregedoria com atribuições para investigar, com atribuições para representar no Conselho de Ética após isso e fundamentando. O fato é objetivo. Esse é o meu entendimento. Mas talvez eu esteja trazendo para a Assembleia Legislativa o meu entendimento jurídico, por ser advogado, por entender de processo civil, entender um pouco de processo penal, mas talvez esteja trazendo essa nossa... Então, vamos abrir essa questão. Agora, precisamos definir, eu acho que deputado Conte gostaria de fazer alguma sugestão. Deputado Eliomar. Não, é porque, primeiro, a representação feita pelo deputado Paulo Ramos, de forma alguma, exclui qualquer procedimento que deva ser adotado para a continuidade da representação feita pelo Partido Socialismo e Liberdade. Não exclui de forma alguma. Mas em nenhum momento eu disse isso não, deputado. Não, porque o que acontece é o seguinte, presidente. Isto daqui, que nós estamos considerando o relatório, isso daqui é uma generosidade de nossa parte que não tem tamanho. Isto daqui nem parecer é. Entendeu, nobre deputado? Porque parecer, por exemplo, precisava vir pelo menos acompanhado de uma justificativa. Isso daqui é um comunicado. Aqui não tem no título nem parecer, nem relatório, nem nada, é um comunicado. Então, de forma, eu repito, generosa, então nós estamos considerando o relatório e, realmente, votação contrário à decisão, à conclusão desse relatório. Então, é claro que, depois disto daí, o procedimento seguinte é isto daí ser devolvido, devolvido para que haja um novo relator e que realmente proceda a feitura de um relatório como deve ser procedido, em cima daquilo que foi o objeto da representação. Além disto, esta nova representação também deva ser indicado um outro relator, até porque tem membros da comissão que não foram reeleitos, o processo de tramitação, incluindo defesa prévia, inclusive instrução probatória, isso vai quase 200 dias, entendeu? Automaticamente passa do tempo desta legislatura, entra na outra legislatura, e aí a gente na outra legislatura. No fundo, a gente carece, né? Há uma necessidade premente de uma nova reunião, inclusive para indicação de relatores, né? E a continuidade do procedimento. Inclusive, eu acho que deve também ser procedido à substituição daqueles que, porque pelo próprio regimento interno, depois de determinadas sessões, se não há o comparecimento, automaticamente considera-se desligado o membro e se fará a substituição do outro, exatamente para evitar exatamente o que está acontecendo, essa dificuldade de obtenção de crédito. Então, eu queria deixar isso bem claro, né, que realmente... Nosso sentimento, se ficou a desejar... Meu sentimento, deputado, é que isso aqui vai ficar para a próxima legislatura, como Vossa Excelência falou, mas o meu sentimento é que vai ser até difícil de conseguir um relator, porque só temos nós só temos 2 relatores que foram reeleitos. O deputado Conte Bittencourt não disputou a eleição para deputado estadual, foi candidato a vice-governador. O deputado Carlos Osório não disputou eleição nenhuma. Eu disputei a eleição para federal, deputado federal, e não fui eleito. E o deputado Nivaldo também não foi candidato.
Então, o que nós temos aí é uma questão que vai... e aí nós não podemos mais passar a imagem de que a gente está... nós não estamos enrolando, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão... Eles abrem mão, porque chega aqui, não vem, não se colocam à disposição. Então, nós temos aí uma... Eu vou marcar uma próxima reunião, conforme já foi dito por Vossa Excelência. O relatório está negado por 4-0. Pela ordem, e vamos agora, então, se não houver um relator que se disponha entre o deputado Marcos Miller, já tem o convencimento dele. Se não houver o deputado Dionísio Lins não aceitar, o deputado Rosenberg Reis foi reeleito, mas ele é membro do MDB. Nessa representação, o Conselho de Ética diz, o nosso Código de Ética é muito claro, que tanto quem representou, tanto quanto o partido que é representado e tem um membro, esse membro não pode ser o relator. Eu não posso ser o relator. O deputado Rosenberg Reis também não pode. Então, a gente vai ter que distribuir. Vão sobrar os 3 não eleitos e o deputado Dionísio Lins. Então, a gente vai ter que chegar a um consenso de quem será o... Essa é uma questão que vai ficar. Pela ordem. Vai precisar, já está aceito aqui. As representações, elas vão se abrir, o procedimento vai se abrir lá. Eu não sei nem qual é o relator, o que ele... Se ele vai seguir o Código de Ética, se ele vai... Isso aí vai ser uma outra questão. Inclusive, eu quero propor a esse colegiado que a gente já deixe de um legado, que eu acho que é importante, a gente faça uma modificação no regimento interno, que deputado afastado por mais de 60 ou 90 dias, por qualquer motivo, seja automaticamente convocado suplente. Porque a gente já resolve um problema, já é um problema a menos. É um problema a menos. A gente tem que resolver isso. Acho que ninguém também apresentou essa solução, então eu estou propondo aqui que o Conselho faça e os deputados que quiserem assinar também, não precisa ser só dos deputados do Conselho, que a gente proponha que afastamento de qualquer que seja a natureza, automaticamente o suplente será convocado. Presidente. Essa é a minha proposta, que vai ficar, eu acho que uma proposta que a gente pode dar uma resposta à sociedade, porque há uma cobrança. São 3 deputados que não pisam na Assembleia porque estão presos, os gabinetes estão funcionando. Isso para o parlamento é ruim, para a sociedade é ruim. Então, eu acho que a gente poderia dar essa resposta. Essa é a minha sugestão e eu vou fazer, e depois vou ao plenário colher as assinaturas de quem quiser assinar. Presidente, bom, eu queria fazer um encaminhamento aqui. Já tivemos uma votação, o relatório apresentado pelo deputado Marcos Miller, que propunha a suspensão do processo, foi negada por 4-0. Os processos foram acolhidos formalmente pelo Conselho de Ética, enfim, então está registrada a preocupação da bancada do PSOL, foram acolhidos formalmente, e agora cabe à presidência do Conselho designar uma nova data, mais brevemente possível, para que o Conselho possa se reunir e haver a designação do novo relator. Eu acho que essa comunicação deve ser feita pela presidência para todos os deputados, que é fundamental a presença dos mesmos. Caso haja necessidade de alguma substituição por faltas subsequentes, pode até ser requerida que os partidos designem novos membros para a recomposição do Conselho, para que a gente tenha a composição completa, e essa designação terá que ser feita na próxima reunião. Importante ressaltar, e aí eu gostaria de salientar as palavras do deputado Eliomar Coelho, entendo eu que, naturalmente, esse processo é um processo que vai ter um rito longo, enfim, um conjunto de deputados a serem investigados bastante grande, e é óbvio, por natural, até pelos prazos regimentais, com a negação desse relatório, abrem-se os novos prazos, que isso acabará sendo concluído na próxima legislatura. Acho que seria salutar e saudável para o bom andamento desse processo que o deputado relator seja um deputado reeleito, que esteja presente na casa na próxima legislatura, para dar sequência a esse processo. Porque a designação de um deputado que não foi reeleito ensejará naturalmente uma interrupção indesejável novamente no processo,
com uma perda de tempo para o resultado ao ser alcançado. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha concordância com as palavras do deputado Eliomar Coelho. Acho que são palavras prudentes e acho que esse Conselho, na próxima reunião, solicitando à presidência que já marque a próxima reunião para a próxima semana, tem uma decisão com relação que nós possamos ter o quórum completo dos deputados e o Conselho decidir a designação do relator para que o processo possa ter seguimento. Importante que todos saibam que hoje o relatório apresentado foi negado por 4-0 pelo Conselho de Ética e agora faz-se necessária a designação de um novo relator pela presidência e pelo colegiado. Obrigado, presidente. Deputado Marcelo Freixo. Eu acho que acho que a gente está chegando próximo ao entendimento, que são duas representações, ambas do PSOL, que evidentemente têm o mesmo objeto, né? Que elas serão, na semana que vem, Vossa Excelência vai encaminhar o dia e horário de reunião para a escolha de um novo relator, porque o relatório apresentado pelo deputado Marcos Mille foi rejeitado nessa reunião, que era um relatório que indicava a suspensão dessa representação. Então, portanto, a representação está aceita para um novo relatório. São duas. Isso, claro, eu queria levantar algumas questões, presidente. Primeiro, que é importante ter a memória, o PSOL não tem nenhum membro no Conselho de Ética, o que é uma violência regimental. Porque, proporcionalmente, teríamos que ter um representante no Conselho de Ética. E fizemos essa exigência com todos os ritos que a Casa exige, né, proporciona. E essa violência regimental foi cometida, nós não temos representação de nenhum deputado da bancada do PSOL no Conselho de Ética. Nesse momento é importante resgatar, e não foram poucas as brigas e conflitos que tivemos por essa pauta. Dizer que eu, deputado Conde Bittencourt, e Vossa Excelência, deputado André Lazzaroni, estávamos aqui na legislatura anterior, quando nós tivemos episódios de cassação de mandato. Né? Tivemos episódios de cassação de mandato. É muito importante resgatar essa memória, deputado Conde, porque nenhum deles estava condenado na justiça quando nós aqui os cassamos. Então, a ideia, a exigência que nós temos que aguardar a justiça se pronunciar, aguardar o julgamento penal, para que essa casa... Se for para isso, não precisa ter Conselho de Ética. Até porque, depois de condenado, essa casa vai apenas ter que cumprir. Mas foi tudo conduzido pela Corregedoria. Né? À época, o deputado Conde Bittencourt e o deputado Luiz Paulo eram os corregedores. E passa para o Conselho de Ética. Vossa Excelência, depois, a representação da Corregedoria. Presidente, foi esse o procedimento? O deputado nem pode recorrer à Corregedoria por ofício. Né? A Corregedoria por ofício, e a Corregedoria encaminhou ao Conselho de Ética. A denúncia contra o deputado Álvaro Lins, por exemplo, era uma denúncia nossa. Né? Que foi a na época também. Né? Então, cabe ao Conselho de Ética o processo de abertura para apreciação de quebra de decoro. E aí a gente quer deixar claro, entrando no mérito, e a gente quer dizer que tem de haver, evidentemente, direito de defesa, tem um procedimento com testemunhas, com prazos. Ninguém aqui está propondo que se rompa algo que a justiça garante, que o regimento da casa também garante no que diz respeito à defesa disso. Mas, no nosso entendimento, a quebra de decoro é evidente. Por isso a gente entrou com as duas representações, de todos os deputados. E não interessa qual vai ser o resultado do Supremo. Não interessa se vão ou não ficar presos, não interessa se vão ou não ter condenação. A troca de cargos, a votação submetida a interesse de cargos, isso representa, evidentemente, quebra de decoro e quebra de ética, que essa casa tem que responder, que essa casa tem que dar conta. Essa casa não pode depender de algum outro poder para cumprir aquilo que lhe cabe. Por isso a representação. E cabe, sim, essa casa abrir o procedimento com o direito de defesa, mas para se posicionar. Mas deixar claro isso também que a gente está deixando momento claro. Eu deixei de abrir procedimento. E aí, mandei para o relator. Eu não estou. Eu em nenhum momento neguei de plano, em nenhum momento, apesar do meu entendimento. Presidente, eu não estou. Eu estou sendo vencido. Não é essa a conclusão da minha Eu estou sendo fala. vencido. Então, não, mas deixar claro, porque eu não tenha dúvida. Eu só quero deixar mais um esclarecimento. O momento é esse, só para deixar. Claro, fazendo uma fala dentro da sua própria fala. Deixar claro que em nenhum momento, não abriu, não aceitou, não. Mandei para um relator, voltou. Isso vocês estão vendo aqui. Então, agora vai se designar um novo relator. As relações estabelecidas de interesse privado sobre essa casa têm que ser investigadas. No nosso entendimento,
caracterizam, sim, quebra de decoro, quebra de ética, por isso a nossa representação. Nós não temos dúvida e vamos lutar por isso, como fizemos isso em outros casos. Tivemos aqui na legislatura passada. E eu quero, por fim, como foi citado um outro caso que não tem nenhuma relação com isso, dizer que a representação do deputado Paulo Ramos diz respeito a uma entrevista que dei a diversos jornalistas, alguns estão aqui, no caso Marielle. Não tem nada a ver com este caso. Só porque é importante deixar claro. Mas eu não disse isso, não disse isso. Não, sim, eu só estou aqui esclarecendo. Evidentemente, há investigações do caso Marielle sobre grupos políticos e dei entrevista e reitero, dizendo que qualquer grupo político deste Estado que possa ter envolvimento com o caso Marielle tem que sim ser investigado. Mas com certeza. Foi isso. Se o deputado Paulo Ramos entende que essa minha fala é quebra de decoro, eu estou um pouco me preocupando com a opinião do deputado. A questão é, o deputado Paulo Melo, de quem eu também sugeri investigação, entrou na justiça e perdeu, foi arquivado o pedido dele. Então, só para separar duas coisas completamente distintas. Não, mas né? Então, se o deputado pretendia nos inibir para esta ação, não vai conseguir. A gente está aqui representando, garantindo que tenha que haver investigação. Não estou dizendo que foi o que Vossa Excelência falou, mas isso pode ser interesse lá de lá. Então, a gente pede essa representação. A gente espera que na semana que vem esse novo relator seja designado e mesmo no final da legislatura, deputado Pontes, algo precisa ser encaminhado, porque essa investigação vai continuar na legislatura seguinte. Porque o fim dessa legislatura não arquiva necessariamente essa denúncia, pelo contrário. É claro que uma nova legislatura tem um novo Conselho de Ética, com novos deputados eleitos, e que já tem um procedimento em curso, que terá continuidade. Até porque o prazo de defesa não se esgota no prazo deste mandato. Então, terá que entrar, daí a sugestão do deputado, teria que entrar necessariamente no próximo mandato, mas começar agora é fundamental. Senhor presidente, eu estava analisando aqui, então eu acho que só nos resta o deputado Dionísio Lins. Somente o Dionísio Lins, com mandato, e o Rosenberg Reis, do MDB, né? Então só restaria ele. E o Marcos Miller, ele nos apresentou aqui um ofício, né, até com data retroativa. Então, acho que só resta mesmo o Dionísio Lins, que se estivesse presente, poderíamos resolver isso hoje. Presidente, pela ordem. Correto. Deputado Nivaldo. Assinar a presença. Deputado Conte Bittencourt. Presidente, eu entendo que as ponderações do deputado Eliomar, reforçadas com as palavras do deputado Freixo e do deputado Osório, procedem. O Conselho está acolhendo as duas representações, primeiro negando uma relatoria, que nos foi apresentada hoje, e acolhendo as duas representações. O Freixo lembra de passagens dessa casa, e eu dividi com o deputado Luiz Paulo durante 10 anos a corregedoria neste parlamento, e aqui tivemos o debate de aproximadamente 10 deputados, onde pedimos a cassação dos mandatos. Alguns fomos derrotados em plenário. A corregedoria foi derrotada em plenário, em alguns casos, e foi acolhida as suas posições em outros casos. O deputado Freixo lembra o deputado Álvaro Lins, deputado Natalino, deputada Renata do Posto, deputada Cosolino, enfim, pareceres da nossa corregedoria que foram acolhidos plenamente em plenário e outros negados. Mas tem sentido e razão o que traz o deputado Eliomar. Por mais que esses dois procedimentos não serão finalizados nessa legislatura pelo prazo posto, o aconselhável é que Vossa Excelência convoque uma reunião com todos os membros presentes na próxima semana e tentemos aqui encontrar um relator que tenha sido reeleito, faça parte desse colegiado, tenha sido reeleito, mesmo que não venha na próxima legislatura compor o Conselho, poderá sustentar aqui, enquanto deputado, o seu parecer, dando continuidade, pelo menos, ao procedimento que abra ainda nessa legislatura. Nos restam aí, concretamente, menos de 30 dias, por mais que os mandatos terminem em 31 de janeiro,
Janeiro é mês do recesso, só tiver uma convocação específica, mesmo assim não teremos prazo. Nós temos 30 mais 30, depois mais 30 de recurso. Então, seguramente, esses procedimentos só terão alguma possibilidade de debate no Conselho de Ética no início da próxima legislatura. Então, eu também sugiro aqui o acolhimento da sugestão do deputado Eliomar Coelho, apesar de não ser membro do Conselho, mas traz com um princípio de razoabilidade sentimento. Essa proposta do deputado Eliomar Coelho já foi acolhida. No meu entendimento, todo mundo já deu essa declaração, até colher o voto, mas eu acho que já foi acolhido, vai ser designado um novo relator. Lembrando ao deputado Marcelo Freixo que nós estávamos aqui na legislatura passada, nós caçamos colegas, e na outra legislatura, com a Vossa Excelência não estava aqui ainda, nós tivemos também esse procedimento, era sempre deputado corregedor, nós não tínhamos, à época, Conselho de Ética. E o corregedor, ele ouvia, ele fazia toda a coleta, entregava para a Comissão de Constituição e Justiça, que ela que declarava, e aí depois aqui ao plenário. Depois ela ouvia as testemunhas, mas tinha uma representação sempre. Depois, inclusive, no novo Código de Ética, que Vossa Excelência foi um dos autores, inclusive, é que entrou a possibilidade de partido. Mas a corregedoria é que cabe esse papel. Bom, vamos encerrando. Eu gostaria de ouvir sugestões de data. Como nós somos um colegiado, eu gostaria que sugerissem data. Para mim, de segunda a sexta, para mim, sábado e domingo também está valendo. Eu quero uma data, Vossas Excelências. O senhor me permite, presidente? Para que a gente possa... Quinta-feira é um dia que tem mais deputado, quarta-feira, terça-feira, porque é dia de plenário. Senhor presidente, eu acho que, enfim, uma razoabilidade seria a convocação na próxima quinta-feira, que é um dia de plenário, dia de sessão, meio-dia, um dia com a maior frequência de deputados e com o tempo necessário de comunicação efetiva a todos os membros, para que não haja nenhuma possibilidade de ausência e que nós possamos ter o Conselho reunido de forma completa para fazer deliberações. Então, a sugestão proposta quinta-feira. Poderíamos abrir também, se Vossas Excelências entenderem, uma defesa prévia para os deputados. Não sei se caberia para os que estão sendo alvos dessa representação, já que a gente está aceitando, poderíamos ter essa possibilidade de uma defesa prévia. Então, presidente, eu acho que a defesa prévia ela vem após a designação do relator. Pelo procedimento é depois. Está correto. É o relator que recebe essa defesa. Vamos dar qual horário finalização. Vou aceitar a sugestão de Vossa Excelência, quinta-feira, 12 horas. Esperamos que os membros do Conselho estejam presentes. A gente aproveita aqui toda a imprensa presente, toda a TV Alerj, todas as TVs. A gente gostaria de contar com a presença dos membros do Conselho de Ética para que a gente possa designar um relator, senão esse colegiado, aí eu vou, já que nós temos aqui 4 deputados, senão esse colegiado de forma designará de qualquer forma, e aí não terá nem possibilidade de dizer que não ou que sim. Acho que essa é a grande questão. Mas agradecendo a presença de todos, algum deputado gostaria de falar? Dou por encerrada essa sessão já. Só finalizando, aceitamos. Semana que vem tem designação e a proposta que eu vou apresentar para os membros do Conselho assinarem junto, e os membros da Casa que quiserem assinar, de deputado que não compareça a mais de 90 dias, automaticamente será convocado o suplente. Era só bom fixar o horário também. 12 horas, quinta-feira. Que dia é quinta-feira? Quinta-feira, dia 29. 29 de novembro, quinta-feira, 12 horas, reunião para designação de um novo relator. 311, né? Eu dou por encerrada a reunião desse Conselho.